Sim, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e todas, que vocês possam aproveitar essa palestra que foi feita especialmente pensando em vocês, tá? E a professora Débora e Larissa, né, vão estar aqui passando toda a informação para vocês, que vocês possam aproveitar no seu dia a dia, no trabalho, né, na vida profissional de vocês, que possa acrescentar. Boa tarde, bem-vindos a todos. Boa tarde. Obrigada, Giane. Agradecer o CEPERJ, a disponibilização da plataforma, a divulgação, inscrição, certificados, todo esse apoio. Me apresentando, eu sou Larissa, sou coordenadora de planejamento na Secretaria de Planejamento. A minha coordenadoria é responsável, sobretudo, pela metodologia de construção e monitoramento da programação do PPA. E nessa tarde eu vou falar junto com a Débora. A gente vai dar um panorama geral dos principais aspectos e processos de trabalho da metodologia do PPA e também dos indicadores de resultado. Então, Débora, você quer já se apresentar? Posso. Nem estou com o vídeo ligado, só vou ligar depois. Meu nome é Débora, eu sou especialista em políticas públicas, gestão governamental, e eu sou atualmente coordenadora de monitoramento e avaliação. Então, para falar sobre os indicadores, é comigo e com a minha equipe, que vocês falam, que são Suelen e Laís, que estão aqui também para ouvir a gente. E daqui a pouquinho eu vou falar, a Larissa começa. Eu e Débora fazemos parte da Superintendência de Planejamento, né, que é liderada pelo Rafael Abreu, e além de nós duas, temos também uma terceira coordenação, que é a Luciana, que também está nos assistindo. A coordenadoria da Luciana fica responsável por fazer a gestão da rede, por produzir estudos e relatórios, por fazer essa comunicação, né, ela que geralmente agita o grupo da Rede Plan. Gente, eu acho que tem alguém com áudio aberto, se vocês puderem fechar, que acaba atrapalhando um pouco. Ela quem faz a comunicação, né, dispara os informativos, os cards e vários informes ali no grupo da Rede Plan. O curso de hoje foi pensado muito em função da grande rotatividade que a gente tem dos nossos pontos focais da Rede Plan. Então, está sempre chegando gente nova, e antes a gente fazia nossas capacitações muito no momento ali de grande demanda de trabalho, e depois essas pessoas chegavam e ficavam sem um certo acolhimento da nossa parte. Então, a gente está aqui hoje para falar, para dar esse panorama geral, né? A gente não está trazendo nenhuma novidade metodológica, mas é mais também para quem já está há mais tempo poder internalizar os conceitos, né? A gente sabe que a metodologia do PPA é bem densa, complexa, então, às vezes, não é na primeira capacitação que a pessoa consegue internalizar esse conhecimento. Então, aqui é uma oportunidade para isso acontecer. Então, como a Débora falou, né, a gente vai dividir esse curso em duas partes. A primeira, eu vou abordar a metodologia da construção do PPA, da programação em si, e depois a Débora vai falar especificamente dos indicadores de resultado. Então, começando aqui, compartilhar a minha tela. Bom, então o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre planejamento público de uma maneira mais ampla e o lugar que o PPA ocupa nesse espaço. O marco lógico por trás do PPA, né? Como é que a estrutura do PPA ela é construída? Por que a gente escolheu essa estrutura, né? Tem uma lógica por trás e os principais aspectos da metodologia, o ciclo de gestão do PPA, que são os processos de trabalho que a gente tem ao longo do ano, e como é que a engrenagem da rede funciona, né? Para a gente poder desempenhar bem nosso trabalho, a gente precisa que a rede esteja bem ativa e desempenhando o seu papel. Então, planejamento público, né? A gente pode aqui discutir o grau de intervenção que a gente acha que o Estado deve ter na sociedade ou na economia, mas eu acho que é um certo consenso de que a função do planejamento ela é intrínseca ao Estado.
né? A gente planeja nossas vidas pessoais, planeja o que a gente vai fazer no final de semana, planeja nossos projetos de vida, e no Estado, que é um ator muito mais complexo, né, essa função é primordial para que ele consiga realmente transformar a sociedade e atingir resultados consistentes, né, e o planejamento, ele não pode ser visto como algo estático, algo que você faz e tem que seguir aquilo à risca. Ele é um processo contínuo, dinâmico, que precisa ser revisto de tempos em tempos, para que ele continue consistente, né? Ele pressupõe um conjunto articulado de ações que devem ser integradas, direcionadas que podem ser ao curto, médio e longo prazo, sempre com esse objetivo de transformar a realidade, né? Então, um bom planejamento, ele precisa definir a estratégia para chegar nesses objetivos e resultados. Ele contribui para o alinhamento das secretarias em torno dos objetivos de governo. Então, a gente não pode atuar, né, de maneira isolada, a gente tem que pensar nesse contexto que a gente está inserido e estar sempre alinhado com esses objetivos de governo. Orienta a alocação de recursos escassos, e recursos vão ser sempre escassos, né? Então, a gente tem que escolher os problemas que a gente precisa atacar e gerir bem os recursos para ter o máximo de eficiência possível, e facilita a captação de recursos, né? Quando eu tenho um planejamento bem estruturado, sólido, eu posso demonstrar para esse possível patrocinador que eu sei onde eu quero chegar e eu tenho os meios e condições para atingir esses objetivos. Nem a sua família para te dar uma força, gente, só para lembrar aí de desativar o áudio, e claro, né, se vocês tiverem dúvidas, podem sim me interromper, mas às vezes esse ruído que fica no fundo atrapalha bastante aqui. Peraí, que não passou. Passou demais. E onde que o PPA está inserido, né, nesse lugar? O PPA ocupa um lugar bem importante nesse contexto de planejamento público. A Constituição estabelece ele, né, como principal instrumento de planejamento governamental. Então, isso nos dá uma grande chance de utilizar um instrumento para, de fato, conseguir fazer um planejamento governamental muito bem estruturado, né? A obrigatoriedade dele faz com que todos os órgãos de governo tenham que fazer seus planejamentos ao mesmo tempo. E isso garante que o planejamento seja feito, né? E que ele possa nascer de uma maneira já minimamente coordenada e não descolada, né? Cada um ali pensando no seu próprio objetivo, sem que isso converja para algo em comum. Ele é o principal referencial para a elaboração da LOA e do PPA, da LOA e da LDO, né? Esses dois outros instrumentos previstos constitucionalmente precisam conversar com o PPA. A programação bem estruturada vai possibilitar o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, assim como a divulgação, né, para a sociedade, para dentro do próprio governo, para que essa comunicação interna seja feita, e também para os órgãos de controle, que sempre acompanham e monitoram as iniciativas do PPA. Então, quando as informações ali estão claras, todos esses atores conseguem se utilizar do instrumento para fazer as suas atribuições. Ele explicita a distribuição regional de bens e serviços, então é possível ali no PPA a gente ver onde é que estão presentes os maiores esforços do governo. E, de novo, né, o que eu já tinha falado no slide anterior, também um planejamento bem estruturado que facilita o estabelecimento de parcerias e captação de recursos. A gente, nesse ciclo vigente do PPA, né, de 20 a 23, a gente tem focado muito nessa pauta de planejamento para resultados, né? A gente fez alguma série de mudanças na metodologia e na nossa forma de trabalho para tentar fazer com que o PPA seja um bom instrumento de planejamento, que não seja, né, que muitas vezes as pessoas criticam, dizendo que ele é só uma peça burocrática, mas a gente entende que ele tem um grande potencial
para ser uma boa ferramenta, um bom instrumento. E só que para isso a gente precisa de algumas premissas, né, e algumas orientações sejam cumpridas. A primeira delas é que a programação seja realista e compatível com a realidade financeira do Estado. Então, não, o PPA não é o documento dos sonhos, onde eu vou colocar ali tudo que eu gostaria de fazer e que eu preciso, de repente, buscar a captação de recursos. A programação do PPA tem que ser aderente à realidade, porque senão, sim, né, ele fica um instrumento vazio, cheio de coisas ali que não vão ser feitas e fragiliza demais o instrumento. Então, a gente sempre orienta para que sejam colocadas só ações e produtos que tenham real perspectiva de execução. E além disso, a gente sabe que os problemas públicos, eles são complexos, eles são multidimensionais, têm multicausais, e que para isso, muitas vezes é necessária a atuação de diferentes atores, né, diferentes secretarias, e por isso a gente tem fomentado a construção de programas multissetoriais, né, que seria isso, seria a ação integrada, intersetorial, de diferentes secretarias para conseguir resolver de uma maneira mais efetiva os problemas públicos. A gente também orienta que sejam colocados apenas os produtos que reflitam as principais entregas de governo, e não insumos, etapas, ou até mesmo produtos finais, mas que não sejam tão relevantes. E isso também nessa diretriz de que a peça do PPA, o documento em si, ele deve ser capaz de comunicar para a sociedade, para dentro do próprio governo, aquilo que o governo tem de mais importante para ser feito, né? Quando eu coloco ali muitos produtos, fica um documento muito grande e que a gente acaba se perdendo e as principais iniciativas perdem destaque no tamanho de coisas que constam ali no PPA. Então, não precisa constar ali todos aqueles produtos que refletem, de algum modo, a despesa orçamentária, mas só aqueles que realmente você acha que deveria estar na vitrine de resultados do governo. Produtos que especifiquem, explicitem, quantifiquem adequadamente as entregas. Então, às vezes, o planejamento ele fica muito frágil, são metas difíceis de serem atingidas, e quando a gente vai analisar o percentual de execução, né, a performance do governo, a gente acaba se deparando com um baixíssimo índice de execução, e isso fica feio para a secretaria, fica feio para o próprio governo, quando ele planeja uma coisa que não consegue atingir. Então, a gente pede para colocar também metas que sejam realistas. Claro, né, isso envolve um aprendizado, às vezes é realmente difícil fazer esse planejamento muito, muito preciso, mas é sempre nesse olhar, né, de colocar metas que, claro, te puxem para, né, te forcem a ir além, mas também metas que sejam possíveis de serem executadas frente ao orçamento que a gente sabe que a gente tem. O monitoramento de resultados através dos indicadores, né, isso foi uma grande inovação em relação ao ciclo do PPA passado, bem importante para dar essa dimensão de planejamento para resultados, e tudo isso tem a ver com o que a gente tem falado bastante também, né, de gestão baseada em evidências, que nada mais é do que você utilizar de dados, seja para o seu próprio planejamento, né, para você entender ali o contexto que você está, o problema sobre o qual você quer se debruçar, de ter dados que apoiem esse planejamento, e também no monitoramento. No monitoramento, ele gera insumos para que você possa fazer um aprendizado organizacional, ver se o seu problema está sendo mitigado e solucionado, ou se você precisa modificar os seus rumos. Então, agora falar dessa lógica por trás do PPA, né, da programação. Como eu já falei um pouco aqui, o setor público ele opera num ambiente complexo, multidimensional, submerso em wicked problems, que são, a gente poderia traduzir em problemas complexos, né?
violência, pobreza, desemprego, são todos problemas muito obscuros e que necessitam de uma série de atores ali se debruçando, tentando entender as suas causas, a relação entre essas causas, para que ele seja, para que essa chance de reversão do problema seja maior. E por isso a gente fala que a gente precisa entender bem o nosso problema, para poder traçar iniciativas que realmente deem conta das várias dimensões que estão ali. E a gente fala que é isso, né? A política pública, ela nasce, ou deveria nascer, a partir da identificação desse problema. E que eu tenha dados ali, evidências, e não apenas suposições para poder fazer o meu planejamento. Então, por isso a gente fala que a eficácia da política pública depende do quanto a gente entende do problema. E tem essa outra... Desculpa, Fábio, você queria fazer uma pergunta? Acho que o áudio estava só aberto, né? E também tem essa outra máxima que também ajuda a expressar um pouco a importância da definição do problema, que é um problema bem resolvido já é metade de um problema resolvido, né? Então, a definição desse problema, de fato, é muito importante. E a partir da identificação desse problema que nasce o programa. O programa é esse nível mais alto de agregação do PPA, e ele é estruturado para atacar esses problemas, né? Ou aproveitar oportunidades. A gente acaba focando nos problemas porque são os mais numerosos, né? A gente tem mais problema do que oportunidade. E é muito mais difícil de atacar um problema do que aproveitar essa oportunidade. Mas então o PPA ele é estruturado nesses 3 níveis, né? Programas, ações e produtos. O programa focado em solucionar o problema, e as ações, elas são estruturadas para combater as causas dos problemas. Então, ali no meu diagnóstico, quais são as causas desse problema, o que a gente tem que separar, né? O que é consequência, o que é causa, e as minhas ações vão ser direcionadas para as causas, né? Para a raiz do problema. As ações, elas são monitoradas pelos indicadores de resultado, que a Débora vai falar na segunda parte do curso. E essas ações, elas geram entregas para a sociedade, ou para dentro do próprio governo, no caso dos órgãos que são mais área meio, né? Então, são os bens e serviços finais entregues à população. E eles são ali quantificados por meio das metas físicas. Então, os produtos são de fato o que a população vai usufruir, vai consumir, é o que tem de mais tangível ali que a população consegue se aproveitar. E por isso que é tão importante que os produtos sejam bem definidos, bem escritos, porque, no fundo, é aquilo que interessa para a sociedade. Então, falando um pouquinho das ações, né? Aqui são só os principais atributos, não vou falar de todos, mas são os que são mais relevantes aqui. O título, que ele também deve ser bem escrito, traduzindo sinteticamente a finalidade da ação. A partir do título, eu devo conseguir entender minimamente do que se trata aquela ação. A finalidade, que é um campo também muito importante, que ela define o objetivo que deve ser alcançado. No fundo, é se perguntar assim, para que eu estou fazendo isso? Ela está intrinsecamente relacionada ao indicador de resultado. O indicador deve ser capaz de mensurar esse objetivo, se esse objetivo está sendo atingido ou não. A descrição, que é o escopo das iniciativas, né? Como que você vai fazer aquilo? Como vai ser através de parceria, vai ser através... Pode escrever um pouco das etapas ali que são previstas, a compra de materiais, a campanha de educação, enfim, são um pouco ali das etapas da estratégia de implementação. A justificativa, que é do porquê que você está fazendo aquilo, quais são os fundamentos ali que se apoiam, de repente você pode colocar aqui um pouco do diagnóstico que foi feito, da causa, de dados que subsidiem esse motivo da iniciativa governamental. Função e subfunção, que essa é uma exigência da portaria 42 do governo federal, que tem a finalidade de
permitir identificar e agregar a nível nacional, então essa é uma portaria, né, para todos os entes, sejam eles estaduais ou municipais, permitam agregar as contas a nível nacional. Então, eu quero saber quanto que foi gasto em educação. É através desse código que a gente consegue fazer essa consolidação. Então, é bem importante estar atento à função em geral, tá atrelada à finalidade principal da secretaria, enquanto que a subfunção, ela consegue ser diferente. Então, eu posso ter ali uma função de administração, por exemplo, para a CEPLAG, e uma subfunção de recursos humanos, quando é uma ação de capacitação estruturante para os servidores do Estado. Falando um pouquinho das ações, é importante a gente abordar essa integração entre o PPA e os outros instrumentos de planejamento que estão em andamento no Estado, né? Então, é no nível da ação orçamentária que acontece a integração com a LOA, com a POD, a Programação Detalhada da Despesa, e com o PIERD, o Plano de Investimentos do Estado. No caso e sempre as ações orçamentárias, tá? No caso da LOA, as ações que estão previstas no PPA, né, são L4 e L5, elas integram a LOA, mas a gente precisa lembrar que na LOA tem outras ações, de L1, né, que seria pessoal, manutenção, e gastos obrigatórios. No caso do PIERG, também é importante lembrar que eles só lidam com ações de L5, que são as ações de projeto, por se tratar de investimentos, né? Ali eles querem ver quais são os grandes investimentos que estão previstos no Estado e os riscos ali envolvidos para poder fazer uma melhor gestão desses investimentos. Então, o código do programa até aparece na LOA, mas o que efetivamente faz essa ligação entre os dois instrumentos é a ação orçamentária. E também, falando na integração dos instrumentos, importa dizer da LDO, né? A gente, para o ano de 2022, estava sendo feito a priorização de iniciativas através do pacto. Então, para 2022, o que está priorizado no PPA é o que está previsto no pacto. Falando de produtos, né, já falamos aqui que ele precisa ser um relevante bem ao serviço final, e aqui o que significa, né, a gente dá esse exemplo, no caso, por exemplo, do produto de unidade habitacional construída, esse seria o produto que a gente gostaria de ver no PPA, mas não necessariamente os insumos e os processos que estão previstos para construir essas unidades habitacionais. Então, quando vocês forem fazer a construção no PPA, tentem sempre se ater a esses grandes produtos, bens e serviços finais, e não necessariamente querer justificar a sua despesa orçamentária em insumos, em processos que podem ser acompanhados de outra forma, né? A gente na CEPLAG tem um acompanhamento de projetos, tem um acompanhamento de processos, mas isso não entra no PPA. Essas coisas não se confundem, por todos os motivos que eu já falei aqui, né, do PPA se pretender a ser uma vitrine de resultados. Então, falando de alguns atributos importantes do produto, começando pelo título, né, o título é muito importante para conseguir expressar adequadamente a forma como ele vai ser entregue, qual é o bem ou serviço que a gente está falando ali, e ele precisa ter uma relação lógica e direta com a sua quantificação. Ele tem essa padronização de título aí, para que o instrumento fique minimamente homogêneo, mas a partir desse quadro aí, a gente consegue ver, por exemplo, né, o que significa biblioteca parque implantada. O que eu estou falando ali? Estou falando de bibliotecas parques, que vão ser implantadas, e a minha unidade de medida vai me ajudar a mensurar a quantificação desses produtos. Então, a quantificação se daria pelo número de bibliotecas. Mas é diferente, por exemplo, essa última linha, rodovia estadual restaurada.
Aqui eu poderia escolher, né, se eu quero quantificar pelo número de rodovias ou pela quilometragem de rodovia que eu restaurei. Aqui vai depender, a unidade de medida depende de caso a caso, não existe uma receita de bolo comum para todo mundo, mas é só para chamar a atenção de vocês, porque às vezes na hora de informar a realização do produto, essas coisas, e até mesmo a meta prevista, essas coisas acabam ficando estranhas, né? Quando a gente vai ver a meta, fala, ué, mas com essa unidade de medida, será que é isso mesmo? Porque às vezes as pessoas não se atentam. Então, só para chamar a atenção de vocês aqui. Somável ou não somável, né? Essa é um detalhe da metodologia que é de difícil apropriação, e por isso a gente sempre fala dela, e a gente fala que, em regra, as metas são somáveis. Isso significa que todas as metas informadas nos quadrimestres vão ser somadas para, no final do ano, eu ter esse acúmulo do que foi entregue pelo governo. No caso dos produtos não somáveis, essas metas se repetem, mas os produtos não somáveis só são utilizados em casos muito específicos, né? A gente poderia utilizar o exemplo da Secretaria de Educação, que tem um produto que é aluno atendido por intérprete de Libras. Acho que é esse mais ou menos o título do programa. Que significa que ali ele visa mensurar a quantidade de alunos que precisam de intérprete de Libras, né? Precisam desse serviço especial. Então, em geral, esses alunos, ao longo do ano letivo, eles não mudam. Claro, pode ter ali uma saída, uma entrada de alguém, né? Uma evasão escolar, mas tende a ser uma constância de ter os mesmos alunos sendo atendidos por esse intérprete. Então, por isso a gente fala que nesse caso seria um produto não somável. Acontece que muitas vezes o órgão, ele se utiliza de produtos não somáveis em casos que a gente conseguiria sim traduzir um serviço de outra forma, que seria muito mais útil para a gente acompanhar do que o produto não somável. E aí tem esses dois exemplos, por exemplo, unidade de saúde operacionalizada, que vai indicar ali o hospital, o posto de saúde, ou o que quer que seja, ao invés de quantificar o atendimento que foi feito por essas unidades. Então, a gente sempre chama atenção para que cada vez mais a gente elimine esses produtos não somáveis, que a gente consiga encontrar outras formas de mensurar a entrega desse serviço. Da mesma forma, a regionalização das metas. Os produtos, em regra, são regionalizáveis. E isso é uma dimensão muito importante no planejamento, né? Eu tenho que, nesse diagnóstico que eu faço do meu problema, eu preciso ver quais são as principais regiões que eu preciso atacar e evitar esforços, né? As regiões são diferentes, têm características diferentes, e esse dimensionamento territorial é muito importante no meu planejamento. A gente entende que às vezes é difícil prever se eu vou executar na região norte fluminense ou médio Paraíba, enfim, dependendo, né, da política pública, mas cada vez mais eu acho que a gente tem que incorporar essa dimensão no nosso planejamento. Então, a maioria dos bens ou serviços são entregues e acontecem, de fato, localmente, então eles são passíveis, sim, de regionalização, e alguns poucos, essa é a minoria, são produtos mais intangíveis, digamos que são documentos, por exemplo, Plano Estadual de Combate à Pobreza, que é para o estado todo, algo do tipo, que seria não regionalizado. Então, para a gente rever, né, essa lógica por trás do PPA, a política pública sempre nasce a partir da identificação do problema. Nesse problema, eu vou me debruçar sobre ele e vou identificar as causas que provocam ele, para então eu definir o meu objetivo, que vai ser a reversão positiva do problema. Isso tudo aí fala um pouco dos programas do PPA.
A partir da identificação das causas, eu vou traçar as minhas ações. As minhas ações, elas vão ser direcionadas para atingir determinados resultados, que vão ser mensurados pelos indicadores. Nesse estudo do problema, eu preciso identificar o meu público-alvo, né, que é para onde eu vou direcionar as minhas ações, e são eles que vão usufruir desses produtos, dos bens e serviços, que, por sua vez, são quantificados através das metas. Então, essa é a estrutura lógica, a gente não escolheu o programa, ação e produto de uma maneira aleatória, tem todo um modelo conceitual por trás que sustenta a metodologia do PPA. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre a metodologia em si? Não? Então, o ciclo de gestão do PPA, né? Como é que a gente faz? Quais são os nossos principais processos de trabalho que fazem a gestão do PPA? A gente começa na elaboração do PPA, ela acontece uma vez a cada 4 anos, então estamos no PPA 2023, e a elaboração aconteceu em 19. No ano de elaboração, a gente faz a construção da programação, prepara o projeto de lei, e aí vai para a LERJ para poder ser discutido e aprovado, e aí sim passar a vigorar no ano seguinte. Então, a elaboração acontece uma vez a cada 4 anos. Mas, anualmente, a gente tem a oportunidade de fazer a revisão do PPA, que nada mais é do que você ver se aquele planejamento ainda tá factível, se acontecer alguma mudança de contexto, seja ela política, técnica, financeira, e também de olhar para o monitoramento, né, eu vou olhar para a minha execução para ver se eu estou conseguindo, se meu planejamento está fazendo sentido, se eu estou conseguindo atingir meus resultados, ou se eu preciso mudar alguma coisa, seja de revisar as minhas iniciativas ou das minhas metas. Então, a revisão, a gente começa a falar com vocês mais ou menos em maio, mas o ápice do trabalho é realmente em junho, né, que tem que acabar para que o processo da LOA comece. E além da elaboração e revisão, a gente faz o monitoramento das iniciativas, que vocês implementam e a gente faz esse acompanhamento aqui pelo órgão central. E aí estão previstos 2 momentos para esse monitoramento, que é a adequação de metas. Ela acontece geralmente em março, depois que o orçamento é efetivamente disponibilizado. Então, a gente sabe que às vezes o orçamento ele nasce contingenciado. Então, a gente pede para que o setorial revise suas metas, olhe para o orçamento, veja se aquelas metas continuam de pé ou se precisam ser modificadas. E depois, a cada quadrimestre, a gente faz a coleta das metas realizadas e dos indicadores. No caso dos indicadores, vai depender aí da especificidade de cada indicador, né? Cada um deles pode ter um período de apuração diferente, mas para aqueles que faz sentido informar naquele momento, essa coleta é feita junto, né? Metas e indicadores. Então, primeiro quadrimestre a gente geralmente coleta em maio, o segundo em setembro e o terceiro em janeiro. Então, vocês veem que aquela coisa que eu falei lá no início, né, do planejamento dinâmico e contínuo, se expressa aqui no nosso processo de trabalho, né? Vocês não fazem uma programação para 4 anos e permanece daquele jeito estático, né? Vocês têm diversas oportunidades para revisar as suas iniciativas e metas de forma que ele esteja sempre atual. E aqui, aproveitando para falar, né, a gente já fez o monitoramento do segundo quadrimestre, a próxima atividade da nossa rede é o monitoramento do terceiro quadrimestre, que vai acontecer só em janeiro. Então, esses são os principais marcos aí. Lançamento, que consiste, né, no lançamento das metas físicas no CIPLAG, então, ou seja, você já tem que estar de posse, a área finalística já tem que ter passado para vocês essas informações.
A devolução do instrumento de acompanhamento de indicadores de resultado, o envio do relatório analítico. Esse é um texto que a gente pede para que vocês enviem. A gente ainda não fechou isso, mas não vai ter grandes mudanças em relação ao ano passado. Em breve a gente vai falar com vocês. E aí, essa última etapa é da nossa responsabilidade de fazer a consolidação do instrumento, do relatório e publicar no site. Então, vocês já têm essas datas aí, e, na verdade, essas datas estão publicadas já há muito tempo, foi publicada, essa é uma resolução de março, então é uma dica que a gente dá também, de que vocês, de posse dessa resolução, vocês já têm ali as datas, vocês podem se antecipar na coleta de informações dentro dos órgãos de vocês, porque isso evita atraso, facilita e muito o trabalho de vocês e o nosso. E por que monitorar, né? Monitorar nos permite antecipar e prevenir riscos, de modo que eu consiga atingir, potencializar as chances de atingir o meu resultado. Então, a partir da identificação do risco, eu já tomo as minhas providências e isso não afeta a minha execução. Também serve como subsídio para a aprendizagem organizacional. Eu vou ali monitorando, vou avaliando, vou vendo se aquele meu planejamento está fazendo sentido, né? Se aquele problema, os dados que eu tinha ele, a forma como eu construí a minha iniciativa estava correta. Então, é uma revisão também do planejamento e cada vez que a gente aprende, né, com a política, a gente aumenta a nossa maturidade, a gente aumenta as nossas chances de efetividade. Dar mais transparência às entregas, isso é uma tendência irreversível, né? Cada vez mais o governo é pressionado para ser transparente e também é uma forma de resgatar a confiança da sociedade nas instituições públicas. E lembrando que o relatório do PPA, ele integra a prestação de contas do governador, então é algo que a gente precisa ter cuidado com as nossas informações, porque vai para o PCE, e a CGE, que também é um órgão que vem ganhando muita força nos últimos anos, cada vez mais ela também se utiliza do PPA para fazer as suas auditorias. Então, no fundo, a prática do monitoramento visa ampliar a capacidade de implementação das políticas públicas e potencializa a chance dos alcances dos resultados. Então, falando agora um pouquinho da nossa rede, né, a gente entende que o sucesso ou o fracasso do PPA, ele não depende exclusivamente da metodologia, mas depende muito da engrenagem da rede, de que os atores ali envolvidos desempenhem bem suas funções para dar informações de qualidade, para dar informações consistentes que tenham sido legitimadas pela governança. E o que é trabalhar em rede, né? Trabalhar em rede é entender que os diferentes atores envolvidos possuem vínculos horizontais de interdependência e complementariedade que permitem compartilhar objetivos, responsabilidades e procedimentos. Então, no caso da nossa rede aqui, a gente entende que a gente tem um objetivo em comum, que no fundo é fortalecer as capacidades estatais ligadas ao planejamento. A gente entende que tanto vocês quanto a gente, no fundo a gente quer que as políticas públicas do governo gerem impacto e resultado na sociedade, né? E isso passa pelo planejamento. Então, se a gente se fortalece no planejamento e vocês conseguem atingir os resultados das políticas públicas setoriais, a gente entende que esse é o sucesso da rede, né? Para isso que a gente trabalha. E quem são esses atores da rede de planejamento, né? Somos nós, órgão central. A gente estabelece a metodologia, estabelece os prazos, faz a divulgação de todo o processo, dos atos normativos e coordena, né? Coordena todos esses atores.
A gente se relaciona, sobretudo, com os pontos focais setoriais, mas dentro dos órgãos setoriais é muito importante que os nossos pontos focais conversem também com as áreas finalísticas, porque são elas que formulam e executam e dispõem das informações das políticas públicas mesmo, e também com a governança, porque ela precisa legitimar aquela programação, precisa definir quais são as iniciativas prioritárias. Então, ela também é bem importante para que o instrumento tenha força e tenha relevância. A gente tem tentado se aproximar cada vez mais das áreas finalísticas, né? A gente sabe que não é todo ponto focal que consegue ter condições de ter essa articulação interna bem definida, e por isso a gente tem oferecido apoio a vocês, seja através desse curso aqui, por exemplo, né, quando a gente divulgou, a gente sugeriu que vocês divulgassem para as áreas finalísticas, porque as áreas finalísticas precisam ter um conhecimento mínimo de metodologia, né, e vocês já até falaram disso, já tinham sugerido esse tipo de iniciativa para a gente, porque se a área finalística não tem essa base de conhecimento, ela vai dar informações que, de repente, vai ser difícil de construir a programação da secretaria na forma que a gente pede, né, de programas, ações e produtos. Então, sempre que a gente tiver algum evento, alguma iniciativa, né, e que vocês acharem que a área finalística deva ser envolvida, não deixem de divulgar, porque são nesses espaços que a gente consegue fazer a mobilização dos atores. Acho que em setembro, outubro também, a gente teve uma outra iniciativa voltada para isso, que foram as oficinas de monitoramento. Na época a gente estava no contexto da execução do segundo quadrimestre, né, fazendo a coleta de informações. Então, a gente ofereceu para as secretarias fazer essas oficinas, que consistia em divulgar um pouco da metodologia, explicar as nossas planilhas, né, que a gente manda para vocês fazerem análise das informações. Então, a gente cada vez mais tem tentado se aproximar e apoiar vocês, né, na estruturação das redes internas, e estamos aqui abertos e disponíveis também para escutar o que vocês precisam, de que forma a gente pode se colocar dentro da secretaria de vocês. Então, né, isso que eu falei, para o PPA exercer esse potencial que ele tem como instrumento de planejamento, é fundamental que a rede interna seja bem estruturada. Não depende só do órgão central, não depende só de vocês. Outros atores têm que ser envolvidos, mobilizados e engajados para poder fazer essa engrenagem girar. Com isso, eu encerro essa parte do curso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. Acaba que esse é um espaço também, como a gente não tem se encontrado muito, né, presencialmente, é um espaço também para vocês colocarem aí suas inquietudes e dúvidas do que quer que seja, sugestões também. Mas se ninguém tiver nada, eu passo a palavra para a Débora. Deixa eu parar aqui. Então, pode ir, Débora. Sim, Eduardo, o material vai ser enviado para vocês. Eu vou fazer a minha apresentação agora, eu não vou conseguir ver vocês, porque quando eu compartilhar a tela eu não vou ver mais nada, mas eu já pedi para a Suelen, se tiver alguma pergunta no chat, ela vai anotar e me mandar para o WhatsApp, então se eu olhar para o celular às vezes é isso, e se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta falada, não tem nenhum problema também. Só peço para manter o áudio fechado quando não estiver fazendo perguntas, porque senão a gente desconcentra um pouco. Vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo?
Ok, Débora. Obrigada. Engraçado que eu não vejo em modo apresentação aqui. Eu não sei se vocês estão vendo em modo apresentação, mas isso não faz muita diferença. A tela cheia, né? Tela cheia. O meu não tá. Eu não vejo em tela cheia. Vocês veem? É só apertar aí, Débora. Aperta apresentar Ainda áudio. não tá em tela Aí, cheia, aí. não. Tem Agora tela cheia, não. eu tinha clicado antes e não tinha ido. Agora foi. Obrigada, gente, pela ajuda. Bom, nós introduzimos os indicadores de resultado nesse último PPA. Então, esses indicadores, eles foram elaborados em 2019 e eles servem para 2020 a 2023. Eu já conversei bastante com as equipes, a gente conversou em cursos de como fazer indicadores. Mas eu achei que estava no momento da gente conversar um pouco, não de como fazer indicadores, porque a gente não vai fazer indicadores agora. Na revisão de 2022, não faz muito sentido a gente criar novos indicadores, porque o ciclo do PPA se encerra em 23. E aí, pensa bem, indicadores de resultado. Resultado é muito difícil que a gente encontre em um ano. O produto, sim. O produto você tem execução em todo ano, você tem entregas em todo ano. Mas o resultado, ele precisa de um tempo maior para ser mensurado. Ele precisa de ser comparável, ele precisa de uma linha do tempo, ele precisa de outros quesitos. Então, eu vim falar um pouquinho da lógica por trás dos indicadores de resultado. Eu acho que essa é uma conversa importante. E para os nossos pontos focais aqui, que têm dificuldade em levar isso para dentro dos órgãos, eu acho que vocês podem falar, eu posso replicar essa fala mais curta em alguns órgãos, eu acho que isso é uma demanda que surgiu na rede. Esse curso está sendo dado porque é uma demanda que surgiu da rede. Bom, o objetivo é esse, dizer de onde vêm os indicadores e como adaptá-los para o PPA. Esse é o nosso objetivo. Eu já tenho um spoiler ruim para dar. Eu não tenho como dizer, faça um indicador assim, porque não existe isso. Porque o seu resultado depende da finalidade da sua ação, como a Larissa também falou lá no início da apresentação dela. Não existe uma fórmula de bolo para se mensurar resultados. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, um spoiler da apresentação. Eu vou falar um pouquinho dos indicadores no ciclo das políticas públicas, conceito e uso dos indicadores, construção de indicadores de resultado no geral, construção de indicadores de resultado no PPA do Estado do Rio de Janeiro e, por fim, os indicadores em si, não a construção. Como é que eles estão no nosso PPA? Com licença, Débora, Sim. não está aparecendo a sua apresentação em tela cheia. Eu tô Não? suspeitando que travou aí, que eu acho que você até mudou de slide, né? A gente tá vendo só o primeiro slide. Agora mudou. É? Mudou, Agora mas eu- não aparece em tela cheia para gente. Débora, Então. Débora, Rafael falando aqui. Eu vi Você que tem você que me parar ligou. de. Era para falar isso. Você para de apresentar, vai no PowerPoint, bota em tela cheia, aí você usa o Alt Tab para mudar para o Zoom, e aí você compartilha a janela já em modo cheio. Meu Deus do céu, não sei fazer tudo isso, não. Quer ver? Isso, agora vai no seu coisa e coloca em tela cheia, no seu PowerPoint. Uhum. Apareceu em tela cheia para você? Apareceu. Aí eu volto no Zoom e compartilho agora. Alt Tab para voltar no Zoom. Sim, sim. E aí compartilha agora cheio, que vai aparecer cheio para todo mundo. Eu vi que você ligou, Rafael. Eu falei assim, gente, como é que eu vou atender o Rafael? Não, tudo safo. Obrigada. Deu certo agora? Agora sim. Bom, vamos lá. Os indicadores no ciclo das políticas públicas, uma aproximação ao tema. Só que aí não passa, Rafael. Agora passou. Bom,
Esse é o slide que vocês já viram. Quem é ponto focal há mais tempo já viu. Qual é a grande questão para um bom indicador de resultado? A grande questão é, se você não souber o que quer, não vai saber o que medir. Se você não sabe a finalidade do que você está fazendo, se sua ação não está bem desenhada, se ela não deriva de um planejamento delimitado, realmente fazer indicador de resultado é bem difícil. E, gente, não tem muito por onde fugir, assim. São nesses temas que eu vou insistir ao longo do tempo. A gente usa até um exemplo dos bombeiros, que é um exemplo que eu venho usando desde a da elaboração do PPA, né? Porque não é um indicador difícil, mas ele não é óbvio. Então, os indicadores, eles não precisam ser difíceis, mas também, às vezes, você tem que burilar um pouco a sua política, a sua ação e sua finalidade para chegar até esse indicador. Esse é o recado inicial que eu quero falar. Só que eu quero voltar um passo atrás. Mas de onde vêm esses indicadores? E aí a gente vai falar de política pública. A Larissa já falou um pouco sobre o marco lógico, que é uma das formas de se desenhar uma política pública, ação pública. As políticas públicas, elas são, em suma, o conjunto de ações do governo visando resolver algum problema público existente. Então, quando um governo chega, ele tem um plano de trabalho, ele tem um plano de governo, desculpe, ele designa secretários para as pastas, e esses secretários vão ter que dar conta das vertentes do problema. A política pública é esse trabalho de definir, de conhecendo os problemas públicos, definir os objetivos e estratégias de ação para a produção das melhorias necessárias. Bom, no caso dos governos, essas políticas públicas, de uma forma ou de outra, elas são expressas no PPA, que é o instrumento de planejamento por excelência do governo, e ele é um instrumento de planejamento plurianual. Eu preciso falar disso para falar de onde vêm os indicadores, porque essa é uma pergunta que surge muito. Essa é uma discussão que, quando a gente vai para as secretarias, que ela é muito batida, e eu já vou falar, daqui uns 2 slides, eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, esse é um ciclo clássico de política pública, você tem várias formas de desenhar, mas as etapas, elas são mais ou menos essas. Então, você tem ali em cima a definição do problema público, que é o mote gerador desse processo, né? Você define o problema, você precisa analisar esse problema, desenhar as alternativas de intervenção. Depois de desenhar as alternativas, as secretarias do governo, ela tem que tomar uma decisão. Você não consegue fazer tudo, você tem que priorizar. E aí eu volto para a fala da Larissa. O que tem que estar no PPA? É aquilo que foi priorizado, aquilo que tem entregas relevantes para a sociedade. Depois que você decide o que vai ser priorizado, existe a fase de implementação e de monitoramento. Implementação das ações, posterior ou concomitante monitoramento, depende do monitoramento, e eu coloquei avaliação ali, em azulzinho bem claro, quase transparente, que eu nem sei se vocês estão vendo, porque a avaliação é importantíssima, mas é uma fase da qual a gente não dá conta ainda. A avaliação, ela dá um passo além e ela quer saber se os impactos causados por uma intervenção pública, elas estão causando os resultados esperados. A questão é que, como os problemas públicos são sempre complexos, e aí a Larissa falou sobre isso também, como os problemas públicos, eles são complexos, é muito difícil você dizer se uma ação específica foi a responsável por um resultado. Então, a avaliação em geral, a gente usa indicadores de impacto,
e ela está em azul bem clarinho ali, porque talvez um dia a gente consiga fazer, mas não é nesse momento. É só para vocês terem ideia do ciclo completo, né? Os indicadores. No estado do Rio de Janeiro, a gente adotou a classificação de indicadores de acordo com esse ciclo. Ah, Débora, mas não é a única classificação existente, porque eu ouço muito falar de indicador de eficiência, efetividade. Como é que é? Eficácia, eficiência, efetividade. É uma outra forma de classificar. Ah, um indicador só tem um tipo de classificação? Não, o indicador tem vários tipos de classificação. Para o PPA do Estado do Rio de Janeiro, nós escolhemos a classificação de acordo com o fluxo de implementação das políticas públicas. Por que que a gente escolheu essa forma de mensuração? Eu vou focar em 2 benefícios específicos, que é o que a gente tem trabalhado. Primeiro, porque quando a gente usa o indicador para monitorar o fluxo de implementação das políticas públicas, a gente consegue identificar e resolver problemas de uma forma mais rápida. Então, ele é útil na gestão dessa ação pública. E para a gente é muito importante que o indicador seja útil, porque isso garante perenidade à sua mensuração. Se ele não for útil, é mais difícil mensurar, né? Além disso, o indicador ele serve de subsídio para o planejamento público. Eu posso colocar aqui um terceiro elemento que eu acho que eu devia ter frisado. O terceiro elemento é a promoção da transparência. Então, você vai mostrar para a sociedade, eu estou executando esse orçamento, eu entreguei esse produto, e, ao executar esse orçamento e entregar esse produto, eu gerei este resultado para o público-alvo esperado, ou para o município que eu pretendia atingir, porque aí você tem várias territorialidades possíveis para os indicadores. Eu acho que eu poderia ter colocado esse terceiro indicador. Bom, vamos dar um passo atrás. Estou falando aqui indicador, indicador, indicador. O que é um indicador? Já disse que ele tem várias classificações e o indicador, ele é uma medida, é um dado. Ele é um dado que, processado, nos fornece uma informação. Ele é muitas coisas. Ele pode ser muitas coisas, ele pode ser feito de várias maneiras. Na nossa metodologia para o PPA, os indicadores são uma medida numérica que informam os resultados atingidos. Então, nós estamos restringindo. No nosso caso, o indicador são só números. Mas indicadores poderiam ser categorias, poderiam ser índices, poderiam ser classificações, poderia ser bom, ótimo, regular. Tem até um indicador de uma secretaria que foi apresentado como ótimo, bom, regular, ruim. O que a gente fez? A gente transformou ótimo, bom, regular, ruim em número. É o caso do DEGASE, se tiver alguém do DEGASE aí, não me deixa mentir, que é um indicador deles. A gente parametrizou em números um conceito de ótimo, bom, regular, ruim. Então, o indicador, ele é um dado que, ao trabalhar com ele, ele nos fornece uma informação. Ele serve para subsidiar o planejamento e formulação de políticas públicas, ele serve para conhecer a situação atual de uma realidade. Então, quando a gente está definindo um problema público para traçar a nossa ação, a gente usa alguns indicadores. E aí, em geral, a gente vai para os indicadores clássicos. A gente vai para o IBGE, em geral, a gente vai para esses indicadores que estão disponíveis porque são mensurados correntemente no Brasil. A gente usa PNAD, usamos dados do IBGE, dados de desmatamento, dados de disponibilidade de água, então a gente tem vários dados para usar, né? E não só conhecer a situação atual, mas como a sua evolução no tempo. É por isso que eu digo que fazer indicador de resultado, um novo indicador de resultado em 2023, ele tem pouca utilidade, porque eu não vou ver a evolução no tempo. Porque 2023 é o último ano, eu vou ter um dado desse indicador, mas eu não vou ter a sua evolução dele no tempo.
O indicador serve para medir a consequência da implementação de um programa no curto, médio prazo, e serve para avaliar os benefícios e resultados para o público-alvo. Então, eles têm esses usos. Os indicadores podem e devem ser utilizados em todo o ciclo, como eu disse para vocês. E a dica que eu deixo aqui, e é uma dica que esses indicadores, quando vocês estão elaborando a ação, quando vocês estão desenhando a política pública como um todo, já é possível ir pensando qual indicador é adequado para a gestão em cada fase. Então, isso é um trabalho que ele perpassa todo o ciclo, do planejamento à execução, e ele pode ser pensado a priori. Bom, quais são os indicadores no fluxo de implementação de políticas públicas? Quem é ponto focal há mais tempo também já viu esses quadrinhos algumas vezes. Se vocês lembram ali do ciclo que eu apresentei lá atrás, tinham 2 quadrinhos mais azuis, que eram os quadrinhos da implementação da política e do monitoramento, que os nossos indicadores eles vão focar nessas fases, né? Então, quando a gente está falando de implementação, a gente pode mensurar indicador de insumo, que é o material, o pessoal necessário para a execução da política pública, os recursos financeiros necessários, o material necessário para a execução da política pública. Esses são os indicadores de insumo. Você tem também o indicador de processo, andamento das atividades, quantas reuniões eu fiz até o momento. É um esforço muito importante, necessário para a implementação, para se atingir o objetivo da ação. Contudo, ele é um indicador de processo, que ele está lá atrás. Como que está o processo de implementação? Bom, depois você tem um indicador, um marcador clássico, que é o indicador de produto, que vocês já usam esse indicador no PPA desde sempre, só que não era chamado de indicador. Como que se chama o indicador de produto? Metafísica. E é só uma outra forma de chamar. Então, vocês já usavam indicadores há muito tempo. A novidade é o indicador de resultado, que dá uma dorzinha de cabeça, assim, mas também não é nem um bicho de 7 cabeças. Porque no próximo ciclo do PPA, vocês vão falar assim, eu já usava isso é fácil também. E aí, a gente vai contribuindo para que seja cada vez mais fácil. Que seja óbvio, não é possível, provavelmente não será, mas mais fácil sempre pode ser. Bom, e aí eu foco na nossa novidade nesse PPA, que é exatamente um indicador de resultado, que ele quer medir, em suma, se a finalidade da ação que vocês delimitaram está sendo atingido, ele quer medir os benefícios para o público-alvo a partir das entregas das ações, ele quer medir as consequências da execução da ação no curto prazo. Nessa caixinha que a gente focou no último PPA, é a nossa novidade do último PPA, que é a elaboração de indicador de resultado. Bom, vocês estão vendo aí a caixinha do indicador do impacto, que eu deixo em cinza de novo, já falei lá no fluxo de implementação das políticas públicas, né? Porque o indicador de impacto, ele quer medir mudanças efetivas no público-alvo, mudanças sociais. E aí volta aquela dificuldade que eu falei, como a gente lida com problemas complexos, é a dificuldade de você saber o que realmente foi impacto dessa ação que eu executei. O que é impacto desse meu pedacinho nesse problema? E aí eu posso falar, em geral, você tem políticas públicas, nós temos um problema no país que é o déficit habitacional. E a gente sempre tem políticas habitacionais no Estado, a SEAB é a responsável pela execução da nossa política habitacional, junto com a CEINFRA,
e alguns outros órgãos que eu vejo que sempre tem um ou outro produto relacionado à política habitacional, né? Então, qual é o seu insumo para a política habitacional? Bom, dinheiro, engenheiros e arquitetos e pedreiros, ou uma empresa contratada para isso. Qual é o seu processo? Bom, você precisa conhecer o terreno, você precisa ter um terreno, você precisa conhecer o terreno, precisa fazer a planta da obra, precisa fazer, sei lá, e começar a fazer a fundação e começar a fazer a obra. Qual é o seu produto? Unidades habitacionais entregues. É isso que a gente quer ali no produto PPA. Unidades habitacionais entregues. Aí você vai poder regionalizar por município, você consegue fazer uma série de mensurações sobre isso. Essa é a metafísica do PPA. Qual é seu resultado? Um resultado ideal é redução do déficit habitacional, mas infelizmente e aí eu já vou falando das questões, né? Essa é uma medida que nós não temos dados atualizados para o estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, os últimos dados, não vou falar porque eu posso estar errado, porque eu estou pensando em 94, mas pode ser 2004. Sou ruim de memória, gente, mas eu sei que nós não temos dados atualizados. Seja 94, seja 2004, está desatualizado para caramba. No pós-pandemia, está mais desatualizado ainda, né? Então, essa é uma questão. Então, redução do déficit habitacional. Eu não consigo falar de redução do déficit habitacional porque eu não tenho a medida. Bom, então vamos falar eu tenho um cadastramento de famílias que precisam de casa. Quantos % dessas famílias eu consegui atender? Ótimo indicador de resultado para uma ação do PPA. Porque, vejam bem, uma ação, ela é menor que uma política pública como um todo. A política pública como um todo tem várias outras vertentes. Porque um dos elementos do déficit habitacional, por exemplo, é a ausência de documentação de propriedade, que essa vai ser uma responsabilidade do ITERJ. O ITERJ vai ajudar na emissão desses certificados de propriedade habitacional. Então, a gente vai buscando caminhos para mensurar. Bom, qual é o impacto? Melhoria da qualidade de vida, redução da pobreza, redução de morte por questões de saneamento. Como que a gente vai saber qual o percentual de contribuição da construção de unidades habitacionais para melhoria da qualidade de vida? É isso que eu estou falando quando eu falo de indicadores de impacto, sabe? Esse é um elemento que eu queria trazer. Agora eu quero trazer uma outra questão, ainda nesse slide. Eu gosto desse slide porque ele nos ajuda a pensar em muitas coisas. Eu falei para vocês que eu tive muitas conversas com secretarias que falavam assim, mas por que isso não é indicador? Mas esse é meu indicador, mas isso, mas aquilo. Só que realmente, muitas pessoas queriam colocar número de reuniões como indicador. O número de reuniões é um indicador, mas é um indicador de processo. E é uma etapa importantíssima para eu chegar até o final da minha ação. Só que não é isso que eu quero. O indicador de processo, ele tem que ser acompanhado no âmbito interno da secretaria. Você tem que prestar contas para o seu superintendente, para o seu subsecretário. O seu secretário tem que saber como está o processo da elaboração das moradias. Do ponto de vista do PPA, onde nós queremos as entregas finalísticas e queremos prestar contas à sociedade, o número de reuniões, ele não é um indicador que a sociedade queira ver. Tá bom, eu fiz 20 reuniões, mas e aí, o que isso me gerou? O que a sociedade quer ver é quantos % das pessoas que precisavam de casa conseguiram casa. Ou ainda, o que a sociedade quer ver é quantas famílias foram atendidas pelas casas construídas, que é uma medida possível também. A gente sabe que muitas unidades habitacionais são multifamiliares, né? Então, não é uma casa, uma família, em geral. Em geral, é uma casa, 3 famílias. Basta ver os dados do IBGE que isso fica fácil de perceber. Então, quando eu falo assim, gente, mas não é isso que eu quero, eu não estou dizendo que não é um indicador importante. Eu estou dizendo que é sim um indicador importante, mas que não é um indicador que, nesse momento, a gente vai colocar no PPA para mostrar para a sociedade.
E aí eu vou falar de outro caso clássico. Se vocês tiverem dúvida, se tiver um pouco confuso o que eu estou falando, vocês podem me interromper a cada momento. Eu vejo que tem 6 coisas no chat, mas eu não enxergo o chat. Eu sei que uma delas eu vi aqui, porque eu estou olhando para o WhatsApp também, era sobre um curso fixo sobre essas questões, né? Uma outra questão que surge, às vezes, é assim, tem muitas ações no PPA que é projeto elaborado. Projeto elaborado. Gente, projeto elaborado, em geral, é um produto intermediário, não é uma entrega finalística. Qual é o indicador de resultado para projeto elaborado? Difícil. É bem complicado, assim. É o tipo de ação que a gente tem muita dificuldade de achar indicador. Porque quando eu digo 60% do projeto elaborado, eu estou falando de indicador de processo. Que o seu secretário tem que saber como está o processo de elaboração desse projeto, mas para prestar contas para a sociedade é complicado, é difícil. Eu entendo a especificidade de alguns órgãos e que o projeto é a sua entrega finalística. Nós também, na CEPLAG, a nossa entrega finalística, uma delas é o PPA, né? Então, assim, é difícil, não é simples. Eu não minto não, tá, gente? Eu posso até falar, ó, vocês têm que dar um pulo, mas eu não minto não. Por isso que eu gosto de fazer essas palestras mais ao vivo, porque aí eu estaria vendo a cara de vocês, quem ia fazer cara feia para mim agora. Mas também ia ter gente que ia fazer cara bonita. Bom, só para a gente avançar um pouco nessa ideia dos indicadores, não é qualquer indicador que é aceitável, a gente tem que seguir alguns critérios para ver se esse indicador está ok ou não, né? Então, a relevância do indicador, sua adequação e a mensurabilidade. Porque, às vezes, a gente quer muito, por exemplo, a gente quer muito saber se a gente está reduzindo o déficit habitacional do Rio de Janeiro, mas se a gente não tem a informação, fica bem mais difícil. A gente pode criar essa informação. E aí, eu acho fantástico, e a gente pode tentar criar junto, mas não sei como, são pesquisas em geral meio caras, né? Opa, voltei, ao invés de... Bom, no critério... Alguém quer fazer uma pergunta? Não, né? Que tem um áudio aberto? Não, né? Bom, no critério de relevância, eu tenho que me perguntar, esse indicador, ele está mensurando realmente a finalidade da minha ação? Ele está mensurando aquilo que eu esperava fazer com a ação? Essa é uma primeira pergunta. E a partir dessa pergunta, eu vou ver se esse indicador é relevante ou não. Se ele é representativo para a tomada de decisão, se ele é sensível à mudança, se tiver alguma mudança, por meio desse indicador eu consigo ver. Seria bem legal que os nossos indicadores fossem comparáveis, que eu conseguisse comparar com outros estados, com outros entes federativos, para ver se eu estou indo bem ou não. E se tem disponibilidade de dados e informações contínuas. No critério de adequação, eu estou me perguntando, com esse indicador que eu estou colocando, eu consigo conhecer realmente os efeitos da ação sobre o público-alvo? Essa é a pergunta nesse indicador. Além disso, eu preciso ver se ele tem alguma fundamentação lógica, né? Às vezes, o indicador ele tem que ser coerente entre si. Então, eu tenho que ter o nome do indicador, com uma fórmula que seja coerente, e a meta apresentada, ela tem que ser coerente com a fórmula. Eu não posso dar uma fórmula de soma e uma meta em percentual, porque a soma sempre não vai dar um número percentual. O percentual vai ter se eu comparar essa soma com alguma outra coisa, que eu não sei o que é. E o último critério é o critério da mensurabilidade. Eu vou conseguir essas informações sempre? Essas informações vão estar disponíveis para mim? Nós tentamos fazer um indicador muito legal para o programa de vigilância, como é que é o programa de segurança alimentar, desculpe.
para o Programa de Segurança Alimentar, existia um indicador muito legal que o IBGE media, que era segurança alimentar nas casas com crianças abaixo de 14 anos. Mas é um indicador que o IBGE não mensura há 6 ou 7 anos. Não adianta eu insistir em usar esse indicador. Por quê? Eu não tenho recursos para fazer esse indicador. 2, quem tem o recurso parou de fazer. E aí a gente olha para esse indicador e a gente fica tentando ter ideias a partir dele. Isso é legal, a gente fica olhando para o que tem de referência e buscar uma ideia. Vocês estão vendo que minhas dicas são todas olhar, pensar, avaliar, não tem fórmula. Adoraria que tivesse, eu ajudaria, seria bem mais fácil para mim e para vocês. Assim, a gente tem que ver se fazer um indicador é viável financeiramente. É isso que eu falei, tá? Algumas pesquisas são muito caras de fazer. Então, eu posso até saber como fazer, mas eu não consigo implementar porque são caras. Aqui é uma outra forma de olhar as propriedades dos indicadores, que é a partir da sua validade, confiabilidade, simplicidade, são formas de se eleger indicadores que eu quero deixar aqui para vocês, mas eu não vou me aprofundar nesses temas, porque não é o nosso objetivo nesse momento, né? Eu quero dar algumas orientações gerais. Na verdade, quando eu vou falando, eu já vou dando as orientações gerais sobre isso. Bom, como a gente viu, os indicadores, eles podem ser definidos para todas as fases do fluxo de implementação das políticas. Contudo, no PPA, nós temos um interesse especial, que são os indicadores de resultado. Indicador de produto, como eu disse, vocês sempre fizeram, que é a metafísica, nós vamos continuar fazendo. Então, continuem trabalhando com indicador de produto e a gente vai trabalhar com indicador de resultado no nível da ação. Daqui para frente, eu vou focar mais nessa construção dos indicadores de resultado mesmo. Esse vai ser mais o foco da minha fala. Os indicadores de resultado, eles são definidos no nível da ação, como a Larissa já tinha dito, então a gente não tem um indicador para cada produto. O indicador de resultado é por ação. Ah, é um indicador só por ação? Não, pode ser mais. Mais para frente eu falo sobre isso também, mas quanto melhor definida a ação, mais fácil que seja um único indicador nesse processo. Já falei sobre isso, ele só está aqui repetido para quando vocês tiverem o slide em mão, lembrarem disso. Então, o indicador de resultado quer medir quais os benefícios da entrega realizada ou se a finalidade da ação definida está sendo atingida. Só lembrando para vocês, quando eu falo do fluxo de implementação das políticas públicas, né, a ação, ela é um elemento da política pública. A política pública ela é maior do que a ação, né? Então, você tem um indicador que ele vai num nível menor, porque as ações elas são menores, e tem finalidades. Menores não é de tamanho, mas assim, quando a gente olha para o problema, você tem uma política pública, e essa política é composta por ações. Então, a ação ela é um elemento da política pública, né? Então, é disso que eu estou falando. Aqui é um novo exemplo, que aí eu coloco o produto, o indicador, a ação em si, qual é seu produto, qual é seu indicador, para isso ficar frisando na cabeça de vocês. É uma ação do PPA 2023, a gente está falando assistência à população em situação emergencial, o produto é o aluguel social concedido, e aí você tem como indicador, o que o órgão conseguiu traçar como indicador foi número de famílias beneficiadas pelo aluguel social. Como eu disse antes, a gente sabe que nem sempre uma casa é habitada por uma família. Então, um aluguel social pode beneficiar 3, 4 famílias, que são as residências multifamiliares, né? Bom, como que eu defino um bom indicador de resultado? É só se fazendo perguntas.
Vocês viram que eu olhei muito, eu falei muito, olhar, refletir, comparar, buscar referências, buscar exemplos. Eu digo que enquanto nós, a Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação, nós temos a metodologia de fazer indicadores. Mas quem conhece o negócio de vocês, já que vivemos uma fase em que falar de negócio é legal, mas quem conhece a ação de vocês, são vocês e sua área técnica. Então, eu não consigo dizer, esse é o seu indicador. Em algumas áreas eu até posso conseguir, porque eu tenho um conhecimento, algum conhecimento, mas na maioria das áreas não. Não entendo nada de agropecuária. Como é que eu vou te dizer qual é o seu indicador de agropecuária? Não tem como, eu não conheço. Nunca trabalhei nesse setor, né? Então, é isso. Quais são as questões para um bom indicador de resultado? Para que a secretaria ou entidade vai fazer isso? Por que seu órgão vai fazer isso? Qual a finalidade dessa ação, né? Então, o objetivo do indicador é mensurar se a finalidade da ação está sendo atingida. Já falei isso antes, né? Com foco no PPA, a gente reduziu um pouco o escopo do indicador para adaptar a uma ação. Que eu estava falando daquela questão, uma ação é um pedaço de uma política pública, então pode ser que um indicador, ele não seja aquele indicador que você olha e fala, nossa, eu mudei essa realidade, mas é um caminho que nos permite dizer se aquele caminho que eu estou seguindo está legal, se aquele caminho que eu estou seguindo está me pondo no sentido de resolver os problemas do meu público-alvo. Então, esse é... Ainda que seja no nível micro, a gente quer buscar os resultados. A gente quer saber em que medida o Estado está contribuindo em cada uma das suas intervenções. Eu entreguei um produto, que melhoria esse produto trouxe? É esse tipo de pergunta, é olhar para além. Tá, eu entreguei isso. Que melhoria isso trouxe para o meu público-alvo ou para a finalidade da minha ação? Dicas. Se a gente não souber o que quer, a gente não vai saber o que medir. Então, conhecer o problema é a minha primeira dica. Conhecer o primeiro não é só a minha primeira dica, é o primeiro passo necessário para isso, né? Segundo passo, que a Larissa falou tão bem, que é delimitar bem a finalidade da ação na hora de definir o PPA. Que é um quesito fundamental quando você está elaborando a ação, né? E a minha terceira dica, eu já falei sobre isso também, eu vou batendo nos pontos e vou deixando eles registrados, né? O indicador não precisa ser complicado. Ele nem sempre é óbvio, mas ele não precisa ser difícil. Pode ser uma coisa muito simples. Deixa eu ver. Um indicador simples que eu consiga lembrar que está no PPA agora. Bom, você tem várias. Por exemplo, na área de ciência e tecnologia, tem espaços de divulgação da ciência. A gente não consegue saber o quanto aquelas pessoas que vão lá vão divulgar, vão viver a ciência em sua vida, mas nós conseguimos dizer quantas pessoas estiveram naquele espaço. Melhor, se a gente conseguir dizer quantas crianças e adolescentes, em casos de espaços direcionados, é claro, quantas crianças e adolescentes estiveram naquele espaço, a gente já está dando um passo. Por quê? Nós sabemos o número de crianças e adolescentes de uma cidade, IBGE. O IBGE nos diz tudo isso. A gente consegue comparar quantos % da população daquela cidade teve contato com aquele espaço pensado para a divulgação da ciência. Ou então com o público de uma escola ou de um conjunto de escolas que teve contato com aquele espaço. Tá vendo? São indicadores bem simples e que nos dão caminho para pensar em resultados. A gente está pensando em caminhos mesmo, né? E aí, eu quero falar um pouco sobre a realidade dos indicadores de resultado hoje, no nosso PPA. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu falei assim, em alguns casos é bem difícil chegar a um indicador. Vocês vão ver que existem ações sem indicadores no PPA ainda.
que é uma situação não desejável. Porque o ideal é que todas as nossas ações estejam delimitadas de tal forma que eu consiga desenhar um indicador de resultado dessa ação. Então, qual é a realidade dos indicadores no PPA no estado do Rio de Janeiro? Bom, nós temos ações que estão com a finalidade bem definida, os produtos são complementares entre si, e aí é a situação mais fácil. O órgão olha para a finalidade da sua ação, pensa nos seus objetivos e desenha um indicador de resultado que mensure que esses objetivos estão sendo atingidos. Então, é uma ação com um indicador de resultado. É a maioria das ações do nosso PPA. Eu gosto de falar isso, fico feliz em dizer isso. Falei para vocês que eu sou péssima de memória, mas eu ousaria dizer que em torno de 60% das nossas ações estão dentro dessa realidade. Talvez seja um pouco mais, mas eu vou falar assim porque não estou com números aqui em mãos, mas se alguém quiser eu posso passar os números. Segundo caso, a ação do PPA tem uma finalidade bem definida, contudo, os produtos são variados. Nesse caso, a gente pode pensar em indicadores parciais, indicadores que cada um dê conta de pedaços da ação, de elementos da ação. Essa é a realidade das ações que tem mais de um indicador. Nós temos, inclusive, uma ação que tem 16 ou 17 indicadores. É um caso muito específico, que é o caso da FAPERJ, que é uma ação de concessão de bolsas para pesquisadores. E aí você tem resultados variáveis, você tem possibilidades variáveis de pesquisa, né? Então, e aí você tem mais indicadores de resultado. Você tem alguns casos de ações mais amplas, que precisam de mais de um indicador de resultado. Então, isso é tranquilo também, é possível. A gente sempre avalia o que é... Claro, o órgão apresenta e a gente faz as recomendações metodológicas que a gente consegue fazer. Nós temos em torno de 20% das ações do PPA, elas estão nessa realidade. Uma ação, vários indicadores de resultado. Só um parênteses que não está escrito aí, um mesmo indicador de resultado, ele pode mensurar mais de uma ação também, tá? Eu continuo online? Porque todo mundo sumiu aqui do meu lado. Sim, continua. Sim, continua. É porque eu estava vendo umas carinhas e todo mundo sumiu. Eu falei assim, opa. Está todo mundo aqui ainda, professor. Estamos aqui. Então tá bom. Bom, terceira questão, que foi uma questão lá na elaboração. O órgão não conseguia fazer um indicador de resultado por causa da definição da ação, a delimitação da finalidade estava meio aberta demais. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos deixar a ação sem indicador? Não. Aí a gente buscou outros caminhos. Eu já falei sobre esses outros caminhos aqui ao longo também, mas nós buscamos indicadores de cobertura ou de focalização. Bem simples. Pode ser um nome esquisito, às vezes alguém tem o contato a primeira vez com o nome e toma um susto. Indicador de cobertura. Quase todos nós trabalhamos com municípios. Digamos, a saúde faz cofinanciamento para tratamento renal. Qual é o objetivo da saúde? Atingir 100% dos municípios para tratamento renal. Mas às vezes não dá, às vezes o município não apresenta o plano de trabalho. Qual é o indicador aí? De cobertura territorial. Então, eu vou mensurar quantos por cento dos municípios eu consegui atingir. Tem vários órgãos que fazem estradas. Então, fazer estrada em 50 municípios, estou falando de estrada vicinal, né? Estou falando de coisa menor. Fazer estradas vicinais em 50 municípios. O que é 50? 50 sobre 92, é um percentual do estado, né? 92 é o nosso total de municípios. Então, aí eu tenho um indicador de cobertura. Alguém abriu o áudio e queria fazer pergunta? Não, né?
e o outro é o público-alvo. Já falei um pouco para vocês quando eu dei o exemplo da política habitacional, mas eu tenho um cadastro de pessoas que precisam de casa. Eu construí um conjunto habitacional. Quantos % desse cadastro eu consegui atingir? Para a gente fazer um indicador de focalização, a gente precisa conhecer o nosso público-alvo daquela ação específica. Porque, é claro, cada ação vai ter o seu público-alvo, porque as ações, elas podem tratar de elementos diferentes do mesmo problema, né? Bom, então nós demos esses caminhos a gente tentou construir com vocês ao longo desses 3 anos em que trabalhamos com PPA. Com maior ou menor sucesso, a gente tem conseguido. E aí eu quero falar dos nossos 2 probleminhas com indicadores no PPA hoje. Eu chamei de especificidades, porque às vezes eu sou elegante. Número 1, há alguns indicadores que foram traçados, mas para os quais não foram feito metas. Por quê? Ah, Débora, como é possível? Eu não posso ter uma entrega sem meta. Não, você não pode ter uma entrega sem meta, porque uma entrega é uma entrega, você tem que, pelo menos, imaginar quantos você vai entregar. Agora, o indicador, ele foi introduzido em 2019, e muita gente não conhecia o histórico anterior da execução das suas ações. Então, o que nós permitimos? Que fossem feitos indicadores sem meta para, ao longo de 2020, a gente mensurar o que estava sendo feito e criar a meta. Para o indicador, é diferente de um produto. O produto é uma entrega física. O indicador é o resultado esperado. Se eu nunca mensurei os meus resultados antes, eu tenho mais dificuldade de traçar um resultado esperado. E tudo bem, gente. É um processo de aprendizado que nós vamos fazendo coletivamente. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não tinha problema nenhum em 2019. Nós já estamos em 2021, a metodologia já está rodando há 2 anos, e é muito importante que, a partir de agora, todos os indicadores tenham meta. Porque, senão, a gente não consegue fazer relatórios comparativos, senão nós não conseguimos prestar contas à sociedade, senão a gente não consegue fazer o nosso painel de dados, que vai entrar no ar em breve, um painel novo, com inter-relação entre as análises. Então, agora, é muito importante que a gente tenha as metas. Isso foi aceitável em 2019, mas ainda nós temos alguns indicadores sem metas. E vocês, quem tem sabe, né? Porque toda revisão eu sou um pouco chata. Eu mando em torno de 4 a 5 e-mails. Gente, esse indicador não tem meta. Vamos fazer uma meta? Eu faço bem assim. E eu faço minha equipe fazer também, porque isso é muito importante para a gente e para o Estado. Não é só para a gente, não é só pela burocracia, sabe? É muito importante na prestação de contas. Bom, e tem uma outra especificidade que é um pouquinho pior, que nós temos ainda ação sem indicadores. E aí, a gente tem ação sem indicadores por 2 motivos. O órgão não conseguiu definir. Não vou discutir aqui porque o órgão não conseguiu definir, porque às vezes é difícil. Às vezes a instabilidade institucional dificulta algumas coisas, às vezes é difícil chegar até a equipe técnica, às vezes é difícil validar com a governança esses indicadores. Não vou entrar no mérito, mas é importante. E tem um outro caso que eu já falei lá atrás também, eu fico dando spoiler da minha apresentação, né? Que algumas ações de cunho muito administrativo ou sem caráter de entrega finalística são realmente muito mais difíceis. Eu dei o exemplo do projeto. Elaboração de projeto. Não tem indicador de resultado para elaboração de projeto, gente. Não tem. E é o tipo de ação que ela não precisa estar no PPA, porque o que eu preciso é... Quer dizer, às vezes precisa. Também tudo tem especificidade. Eu não estou frisando isso, mas a gente precisa avaliar bem cada situação. A gente sabe que quando um projeto é contratado com recurso de consultoria que vai durar mais de 1 ano, ela precisa estar no PPA, mas é um pouco sobre isso que eu estou falando. Essas são algumas especificidades do nosso PPA. Qual é a nossa realidade hoje?
Em 2021, estão validados 665 indicadores para 539 ações do PPA. Vejam, são 673 ações. Isso quer dizer que ainda nós temos algo como 140 ações sem indicadores. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, nós temos 539 ações com indicadores, 673 menos 539, que eu não vou fazer conta agora, porque senão eu não vou conseguir falar, sem indicadores. E aí, como eu falei para vocês, nós temos indicadores de resultado em si, temos indicadores de cobertura territorial ou de focalização populacional, de atendimento do público-alvo, e temos alguns indicadores que são complementares à meta do produto, desde que não sejam idênticos. Em geral, os indicadores de capacitação, eles estão bastante nessa terceira categoria. Órgão que quiser conversar comigo sobre a situação dos seus indicadores, que quiser trocar, que quiser melhorar, estamos disponíveis para isso. Mas lembrando que a revisão de 2023 não é o momento ideal para fazer grandes mudanças, porque o indicador ele precisa ser mensurado por um tempo maior. Estamos entrando na parte final da nossa apresentação. Essa parte não é meu objetivo desenvolver, porque quem já fez indicadores já conhece essa ficha, ó. Nem é para vocês lerem, só está aqui para vocês conhecerem. Quem não conhece essa ficha e quiser ler Excel, me pede por e-mail que eu mando para vocês. É assim que são elaborados indicadores. Ah, uma questão para quem só faz PPA e não faz indicadores, os indicadores não estão no CIPLAG. Os indicadores nós elaboramos por ficha e a gente monitora por um formulário web, sobre o qual eu não vou falar, porque nós já tivemos uma palestra sobre monitoramento há pouco tempo. Então, quais são os elementos que estão nos nossos indicadores de resultado? No PPA do Estado do Rio de Janeiro. Ah, Débora, essa é a única forma de fazer indicador? Não. Essa é a forma que nós descobrimos no PPA do Estado do Rio de Janeiro. O indicador, ele tem um nome, que ele tem que mostrar de forma direta e objetiva o que vai ser mensurado. Ele tem uma fórmula matemática, que é uma soma, é um percentual. Até tem gente que fez índice, que fez fórmulas mais complexas, o que eu acho excelente, mas não é necessário. Então, a gente apoia, mas não forçamos a isso. Uma descrição do indicador. A descrição é importante para quando a gente for mensurar, para quando a gente for avaliar. Então, essa descrição, ela registra e explica as informações relevantes sobre o indicador. Ah, eu estou fazendo esse indicador por isso, por aquilo, a área técnica falou isso, falou aquilo. O indicador, ele tem uma unidade de medida, que vai ser unidade. Tudo que é soma, tudo que é um número, a gente chama de unidade, a gente criou padrões. Então, se você me apresentar, sei lá, eu vou transformar em unidade. É percentual ou minutos, tem indicador de tempo, principalmente a Juscerja, que é tempo de abertura de empresa, a CETRANS tem um indicador de tempo de concessão do Vale, não sei como é que chama, o Vale Transporte Social, esqueci o nome, desculpe. Então, tem unidade de tempo. Atenção, a unidade de medida tem que ser coerente com a fórmula. Gente, tem que ter coerência. Fórmula, unidade de medida, meta. Se a fórmula é percentual, a unidade de medida vai ser percentual, não pode ser unidade. Porque se for unidade, tem alguma coisa que está errada. Então, a gente sempre faz esses alertas metodológicos. Não se preocupe que se vier meio torto para a gente, essas análises metodológicas que a gente consegue fazer um pouco. Periodicidade de mensuração, são vocês que escolhem. E aqui, importante, a gente faz o monitoramento quadrimestral dos indicadores, mas a gente só monitora quadrimestralmente os indicadores que se enquadram nessa situação. Débora, como que eu vou definir o meu período de mensuração? Depende do seu indicador. Por exemplo, a CETRAB. A CETRAB, ela trabalha com atendimento no... Meu Deus do céu. Nas unidades da CETRAB. Desculpe. Isso e aí, mesmo. ele tem... Hã? Isso mesmo. Isso. Nas unidades. Ele trabalha com atendimento mensal. Todo mês, quer dizer, todo mês não. A cada quadrimestre, a CETRAB me diz
quantas pessoas ela atendeu por mês, quantos ela encaminhou para o mercado de trabalho por mês, quantos ficaram no mercado de trabalho. Os indicadores da CETRAB são bem legais nesse sentido, são bem detalhados, né? Os indicadores da CETRAB são mensais. Bimensal. É um resultado que eu consigo a cada 2 meses. Tem poucos, são poucos, mas tem alguns. Quadrimestral. E aí eu pego um volume de resultados a cada quadrimestre e informo uma vez a cada quadrimestre. Tem indicadores semestrais, principalmente universidades, porque as universidades trabalham com semestre. Então, a cada fim do semestre, ele pode me informar quantos alunos formaram, quantas bolsas ficaram, percentual de ocupação de sala dos cursos, e anual. A grande maioria dos nossos indicadores é anual, em torno de 60% dos nossos indicadores também. E aí, quem faz o monitoramento quadrimestral é todo mundo que se encaixa no monitoramento daquele mês. Por exemplo, no segundo quadrimestre, quem fez o monitoramento? Quem tem indicador semestral, bimensal e mensal. No fim do ano, todo mundo monitora. Aí, todo mundo aqui está incluído no fim do ano, que é o nosso monitoramento feito em janeiro. Então, voltando, a metafísica do produto, vocês são obrigados a informar todo o quadrimestre. A meta, o resultado alcançado no indicador depende da periodicidade do seu indicador. Não dá problema nenhum, isso é bem simples, a gente tem levado de uma forma muito legal nesses 2 anos, o monitoramento tem sido efetivo. Às vezes, algumas pessoas deixam de fazer, infelizmente, mas a gente tem ido mais bem do que mal, eu gosto de falar sobre isso. Bom, e aí você tem os 2 últimos elementos, bom, não é os 2 últimos, né, porque você tem que informar quem é o responsável por aquele indicador, que é a definição da meta e da linha de base. Eu até devia ter colocado a linha de base acima da meta. Gente, o que é linha de base? Nós chamamos de linha de base. Eu podia ter chamado de histórico, eu podia ter chamado de valor anterior, eu podia ter chamado de resultado feito anteriormente. Eu chamei de linha de base. Eu acho que chamar de linha de base deu alguma confusão, às vezes. Dificultou um pouco o entendimento, mas quando eu percebi já estava feito e agora ele chama de linha de base. Eu posso mudar para o próximo ciclo. A linha de base nada mais é do que o histórico anterior. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns indicadores sem meta, porque as pessoas não conheciam o resultado anterior? Isso é a linha de base. Se você não conhece esse valor de referência anterior, fica muito difícil realmente fazer a meta. Bom, o que eu preciso para definir minha meta? Eu preciso conhecer o meu problema, eu preciso conhecer alguns elementos anteriores, eu preciso ter o meu público-alvo delimitado, eu preciso de vários elementos para chegar ao ponto de dizer, bom, eu quero fazer isso, e com isso eu pretendo atingir este volume de resultado. Porque uma coisa é o resultado a ser atingido, isso é um nome. A meta é o volume do resultado que vai ser atingido. Talvez seja a parte mais difícil do indicador, tá? Acho que sim, porque é isso, é sempre você vai estar projetando no futuro uma coisa que você vai executar. Eu vou executar e que resultado eu vou atingir? É difícil, mas não é impossível. Então, esses são os elementos do nosso indicador de resultado. Devia estar escrito obrigada aqui por vocês por terem me escutado. Continuamos à disposição, se vocês precisarem de conversas mais específicas. O que eu queria hoje, e espero que tenha conseguido de alguma forma, era trazer elementos outros para os indicadores. Porque esses últimos slides, quem faz PPA já está cansado de ver. Eu queria trazer os slides anteriores, eu queria trazer de onde a gente trouxe essa metodologia, o que nós pretendemos com a metodologia, porque eu acho que quanto melhor a gente entende de onde vem, melhor a gente se apropria e melhor a gente consegue fazer. Nesse sentido que eu vou trabalhar, e eu acho muito importante que as áreas finalísticas dos órgãos tenham acesso a isso. Essa palestra, ela dura 1 hora, ela pode ser replicada, ela pode ser levada
para dentro dos órgãos, porque eu acho que é bastante importante nesse sentido. Eu agradeço a atenção de vocês, vou dar uma olhada rápida aqui no chat se tem uma pergunta, eu vou até parar meu compartilhamento aqui. Débora, eu queria aproveitar que a gente está aqui para fazer a divulgação do evento, né, que estamos planejando. Vou compartilhar aqui nossa tela só para... peraí. Estamos planejando o nosso evento de final de ano, né? Anualmente a gente tem procurado fazer o encontro da rede com esse intuito das pessoas. Infelizmente vai ser virtual novamente, né? Mas tem o intuito de ter uma troca entre órgão central e setorial e entre os próprios órgãos setoriais, trocas de experiência, trocas de boas práticas e ideias e temas que sejam relevantes para a rede, né? Esse ano a gente vai fazer, então, no dia 8 de dezembro, está bem próximo o evento, em torno do tema do uso de dados no ciclo de políticas públicas, né? Então, nesse mantra que a gente tem repetido sempre, da gestão baseada em evidências, como que a gente utiliza esses dados para melhor eficiência e efetividade do governo estadual. Vai acontecer através da plataforma Zoom, às 10 horas da manhã, e em breve, a partir da semana que vem, a gente já vai estar divulgando de maneira mais oficial esse evento, e aí vocês vão receber o link de inscrição. E aí, de novo, esse é um evento que serve tanto para vocês, pontos focais mais diretos da nossa rede, como para as áreas finalísticas. Então, se tiverem oportunidade, divulguem internamente para as pessoas com quem vocês se relacionam, para trazer eles para a rede, para os nossos temas, e engajá-los nos processos de trabalho do PPA, muito importante. E aí eu queria aproveitar também esses minutinhos finais para a gente divulgar aqui nossos canais. Em primeiro lugar, o site da rede, eu vou abrir ele brevemente aqui, pode ser que alguns de vocês ainda não tenham familiaridade na navegação do site, mas aqui no site a gente tem todo um compilado de informações, relatórios, base de dados, que é muito útil. Vocês encontram tudo que a gente tem de informação está aqui no site. E às vezes até dói na gente quando, vez por outra, alguém pergunta, onde é que eu consigo o livro do PPA, né? Onde que está? A outra pessoa vai lá e responde que está no site da Fazenda, e com todo respeito à Fazenda, eu sei que a Andréia Marieri está aí, o Jorge também, nada contra, e a gente, inclusive, já foi parte da Fazenda, né? Então, acho que vem daí também. Mas no nosso site aqui, a gente consegue encontrar. Então, navegando aqui, indo nessa aba de instrumentos de planejamento, PPA e LDO, vocês vão encontrar os livros e também os dados abertos, que estão em formato de Excel, efetivamente, e CSV. Então, tem aqui todo o ciclo, inclusive PPAs anteriores também. E aqui a mesma coisa para LDO. E os relatórios de acompanhamento, aqui os indicadores... Deixa eu ir nos relatórios de acompanhamento primeiro. Os relatórios de acompanhamento são aqueles relatórios em PDF, que a gente disponibiliza para vocês. Larissa. Também. Oi, pode falar? Larissa, o site Sim. não está aparecendo. Não? Não, está compartilhando o slide. Eu abri até o áudio para falar também. Deixa eu tentar, então, te interromper e tentar compartilhar de novo. Eu acho que aconteceu o que aconteceu comigo. E, para mim, a apresentação estava passando, o que é mais estranho. Deixa eu tentar, então, de novo aqui, peraí. Me disse agora, vai. Sim, foi? Viu o Fábio ali, deu ok? Bom, então vou voltar, né, porque vocês não viram nada. Muito brevemente, já que agora... aqui. Nessa aba de instrumentos de planejamento, PPA e LDO, vocês veem todos os livros, projetos de lei aqui de revisão de 2022, né, ainda está em fase de discussão na ALERJ, e os dados abertos, planilha Excel, CSV, a mesma coisa para os outros anos, revisão, elaboração, que tem o link para os guias e manuais, guia do CIPLAG, manual metodológico, atos legais, que são as resoluções e decretos, PPAs anteriores de outros ciclos, aqui da LDO,
Relatórios de acompanhamento são os relatórios que a gente extrai do CIPLAG, daquele formato em PDF, também mesma coisa, CSV, Excel. Tem aqui a parte de indicadores também, que não estão no CIPLAG. Cadê aqui? Indicadores, cadê, Débora? Me ajuda aqui. Acho que está... Está em cima, relatório de monitoramento de indicador de resultado. É o segundo aqui, ó. Aqui, tá na minha cara, eu não estava conseguindo ver aqui, né? Normal, acontece. E, bom, e aqui tem os relatórios anuais, aquela parte de relatório analítico, de texto também que eu falei para vocês, que a gente faz sempre no terceiro quadrimestre, né? Que PPAs anteriores, enfim, guias e manuais, também aqui um atalho para aquele link que também já estava disponibilizado em outra aba. Aqui vocês encontram realmente tudo de material que a gente tem. Outro material aqui que eu destacaria é o guia do ingressante da Redeplan. Acho que está aqui, né, Lu? Aqui dentro da aba rede, explicando um pouquinho. Tem na biblioteca também. Tá. Não sei se foi... Bom, e a biblioteca tá devagar, meu computador tá bem lento. Bom, não foi aqui. Tem o decreto de criação da rede. Ai, tá ruim a navegação aqui, desculpa, gente. Mas aqui explicando, né, um pouco dos nossos processos, então é também uma forma de quem está entrando na Redeplan se ambientar e entender minimamente, não ficar tão perdido. Alguém perguntou dos nossos contatos, né, eu ia até falar isso, na pandemia a gente acabou se acostumando a se relacionar por WhatsApp, mas já estamos de volta ao trabalho presencial, eu e Débora estamos hoje apresentando de casa muito por conta do barulho lá do nosso ambiente. Então, a gente está em casa só para o curso não ficar tão ruidoso atrás, mas a gente já tem telefones fixos novamente. Então, a gente pode até colocar na apresentação, que quando for enviar para vocês, esses contatos vão juntos também. O que mais que eu destacaria? O nosso canal do YouTube. Deixa eu ver se... Deixa eu voltar aqui na apresentação, tem o link lá direto. Só um parênteses, eu fiquei com vergonha, que eu vi a pergunta do telefone, a Luciana já colocou o telefone geral, mas eu não lembro o meu telefone fixo. Eu também ainda não... Eu fiquei pensando, eu falei, gente, que vergonha. Mas justamente por isso, né, que as pessoas... A gente mudou, né, antes da pandemia a gente trabalhava no Palácio, agora a gente está de volta ali no centro, na Erasmo Braga, e ninguém ainda me pediu meu telefone, eu estou me sentindo meio triste. Tá abrindo aqui o nosso canal do YouTube, isso é uma novidade, a gente tem feito vídeos, justamente também isso que a Lidiane falou, né, de deixar o conteúdo fixo à disposição do momento que for oportuno ali para a pessoa ver. Então, são vídeos curtos que podem ajudar também a divulgar junto às áreas finalísticas ou para quem ainda está perdido chegando na rede agora. A gente tem trabalhado com duas linhas, sobretudo, né? A linha do CIPLAG, que são conteúdos de navegação do CIPLAG, e outros mais de metodologia e conceitos da programação, do PPA, de planejamento. Então, a gente tem tentado alimentar esse canal. Se vocês tiverem sugestões de tema, também, de novo, estamos abertos. E com isso, acho que eu falei tudo. Bom, então, né, agradecer o tempo e a disposição de vocês, sobretudo a quem é mais antigo na rede, né, que hoje a gente não falou, assim, nenhuma grande novidade, mas, mesmo assim, o pessoal está aí até o final. Então, obrigada, esperamos revê-los no dia 8, no encontro da rede, e, mais uma vez, aqui nos colocamos à disposição para o que vocês precisarem, estamos abertos. E, bom, um grande abraço, obrigada ao CEPERJ pela parceria, e é isso, acho que uma boa tarde a todos. Oi. Obrigada a todos. Obrigada, CEPERJ. De nada, disponha, estamos à disposição. Não. Ela falou, nada. Não. Boa tarde a todos aí, até a próxima. Tchau, gente, boa tarde. Boa tarde. Tchau.
Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau.